Meu Deus, na solidão eu me chego a ti, com a certeza de que estás comigo e nunca me desampararás. Meu Deus, às vezes me sinto sozinho, mas sei que o teu Espírito me enche para continuar. Meu Deus, tu és tudo para mim, estás sempre ao meu lado e sempre me proteges. Eu sei que tu nunca me desamparas, e mesmo que sinta sozinho, tu estás sempre aqui. Jesus, obrigado por andar comigo, obrigado por ser meu amigo, obrigado por sempre me acompanhar. Espírito Santo, obrigado por estar comigo. Obrigado por me orientar. Obrigado por estar aqui. Deus maravilhoso, glórias a ti, Senhor. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu não me deixas só. Eu não estou sozinho, Senhor, porque tu estás comigo em todo o tempo. E como tu, Jesus, prometeste, antes de subir aos céus, o Senhor disse assim: Eis que estarei com vocês até o final dos tempos. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Porque mesmo quando estamos no meio da multidão e nos sentimos sozinhos, podemos olhar para ti e saber que o Senhor está conosco. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu que ninguém podia estar ao seu lado, ninguém estava ao seu lado? Você já se sentiu assim no meio de muita gente, numa festa, por exemplo? E mesmo assim você não ter com quem contar, você não ter com quem desabafar, você não ter com quem trocar ideias ou mesmo alguém que te ajude a carregar as coisas junto com você? Eu quero ler com você um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 26, versículos de 36 a 46. E esse texto ele diz o seguinte: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos! Aí vem aquele que trai. Jesus levou os seus discípulos para estar com ele, para que ele tivesse alguém junto com ele para orar, para guerrear, para batalhar, aonde ele pudesse sentir que ele estava tendo um apoio, aonde ele pudesse sentir que estava ali, pelo menos, sendo acompanhado numa oração, num tempo com Deus. Mas por 3 vezes, Jesus volta até os discípulos e eles estão dormindo. Eles deixaram Jesus sozinho. Jesus não podia contar com eles. Jesus ali naquele momento, angustiado, ele ficou sozinho. E o único que estava com ele ali naquele lugar era o Pai, para quem ele orava. Jesus sentiu essa questão da solidão na própria pele, no próprio corpo. Jesus sabia o que era estar em meio à multidão e se sentir sozinho. Em outro trecho da palavra de Deus, Jesus diz assim: Eu sei muito bem porque vocês estão comigo. Vocês estão comigo por causa dos pães e dos peixes que eu multipliquei. Vocês não estão comigo por minha causa, porque vocês gostam de mim. Vocês estão comigo por causa dos milagres que eu faço. Ou seja, no meio da multidão, Jesus também se sentia sozinho. E aonde Jesus buscava companhia, achego, ajuda? Era nas orações que ele fazia ao Pai. Todos os dias. A palavra de Deus diz que Jesus tinha costume de subir o monte para orar. E ele estava constantemente diante de Deus. Em outro trecho da palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, nós vemos Jesus se sentir sozinho ao ponto de achar que o próprio Deus, o próprio Pai o havia abandonado. E Jesus fala o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus provou ali a angústia de verdadeiramente se achar sozinho, pregado na cruz, sem forças, muitas vezes até sem ar. Ele olha para Deus e fala: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? E sente na pele, mais uma vez, a angústia da solidão, a angústia de estar passando por um problema e não ter com quem contar, de estar passando por uma dificuldade, uma tribulação e não ter com quem compartilhar. A angústia de estar carregando todo o peso do pecado do mundo e não ter o apoio daqueles pelos quais ele estava morrendo ali. Jesus sente ali o peso da solidão, o peso de estar só cumprindo uma missão para a qual ele foi chamado e ele se prontificou a isso. Mas ele se sente sozinho. Até por isso Jesus passou. A palavra de Deus é bem clara, ela diz que Jesus foi tentado em todas as paixões desse mundo, em tudo que nós passamos, Jesus também foi tentado. E quando nós nos sentimos sozinhos, o que nós temos que fazer? Qual caminho nós temos que seguir? O que nós precisamos fazer? Para onde recorrer? A palavra de Deus, ela nos diz, o salmista Davi, ele fala que ele eleva os olhos para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? E o próprio salmista, o próprio salmo nos responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Mas existem 5 passos que nós podemos, como cristãos, fazer para fugirmos da solidão, para não deixarmos que a solidão nos pegue, nos coloque essa armadilha, nos prenda. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus é a maior e melhor forma de nós não nos sentirmos sozinhos. Fazer com que a nossa fé creia que Deus está conosco, cuidando da gente, segurando na nossa mão. Ler a palavra de Deus, orar a Deus, buscar, louvar, agradecer a Deus, buscar a presença de Deus. É a primeira e melhor forma de estarmos nos livrando do sentimento de solidão. O Salmos 16, no capítulo 11, ele fala o seguinte: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Depois, em Isaías 41:10, nós lemos o seguinte: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quando nós estamos passando pela solidão, sentindo que ninguém pode nos ajudar, sentindo que as pessoas que estão ao nosso lado, elas não estão muito preocupadas em nos dar apoio, ou nos ajudar, ou estar conosco, entender o que nós estamos passando, aí vem aquele sentimento de solidão no nosso coração, na nossa alma. Primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a presença de Deus. Pedir ao Espírito Santo que nos leve até Jesus, que é o caminho que nos leva ao Pai. E buscar a presença de Deus. Em segundo lugar, nós não podemos nos isolar. Sabe, muitas vezes quando nós estamos sozinhos, solitários, a gente busca ficar mais sozinho ainda, a gente fica pensando, sabe, o nosso inimigo, ele coloca na nossa mente que nós não temos, olha, não tem ninguém que te ajuda, não tem ninguém que se importa com você, você é sozinho, é largado, ninguém se importa contigo, não. Então nós precisamos combater essas ideias, indo até as pessoas, chegando até as pessoas da nossa família, as pessoas da nossa igreja, os amigos, né? Nós precisamos nos colocar perto dessas pessoas. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículos 9 e 10, ela fala assim: é melhor serem 2 do que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quando cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Nós não devemos nos isolar. Nós não devemos aceitar as mentiras de Satanás na nossa mente e ficar longe das pessoas. Sabe, muitas vezes nós estamos sozinhos também porque nós não falamos para ninguém o que estamos passando. Às vezes o diabo coloca na nossa cabeça que se a gente compartilhar os nossos problemas, as pessoas vão nos achar chatos, sempre com problemas. E aí isso faz com que a gente não converse com os outros, não demonstre aos outros que nós estamos passando por problemas, que nós estamos precisando de companhia, de afago, de achego. E isso faz com que a gente se isole cada vez mais. Então, o segundo conselho para a gente para a gente sair da solidão é não se isolar. Primeiro, buscar a presença de Deus sempre. E segundo, não se isolar. Em terceiro lugar, nós não podemos ter medo do silêncio. Sabe, muitas vezes, quando nós buscamos a presença de Deus, a melhor coisa que existe é você ficar diante de Deus em silêncio. Às vezes nós não temos palavras para orar. Às vezes nós não temos o que falar com Deus, o assunto não vem.
Sabe, às vezes a nossa mente se esvazia e nós ficamos ali tentando encher linguiça e ficar perto de Deus e tentar orar de alguma forma, mas o assunto não vem. Não tenha medo de ficar sozinho na presença de Deus. Não tenha medo de ficar em silêncio na presença de Deus. Muitas vezes você se coloca sozinho com Deus em silêncio, e no silêncio Deus vai confortar o teu coração. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nós lemos assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Muitas vezes essa paz que excede todo entendimento, ela vem no silêncio. Quando você se coloca na presença de Deus, ela vem em silêncio para você, aquela paz que vai fundo no teu coração, na tua alma, no teu espírito, e te deixa tranquilo, te deixa relaxado. É como se Deus sussurrasse no teu ouvido: olha, eu estou tomando conta de tudo. Fica tranquilo, fique em paz. Em quarto lugar, sabe, para a gente não se deixar levar pela solidão, nós precisamos servir e ajudar o próximo. Quando nós fazemos valer o mandamento que diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós queremos que seja feito a nós. Nós queremos ficar e ajudar ao próximo como nós queremos ser ajudados. Ser companhia ao próximo para que como nós queremos ter companhia para nós. O livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 13 e 14, ele fala assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando nós estamos nos sentindo sozinhos, sabe? Ajudar os outros nos faz sentir parte de um todo, nos faz sentir parte da família, nos faz sentir parte do grupo de amigos, nos faz sentir parte da igreja. Quando nós nos colocamos para ajudar outras pessoas, isso faz com que a gente se sinta útil. E essa solidão, ela sai de dentro de nós. Porque quando nós estamos ajudando os outros, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando daquilo que nós precisamos. Quando nós exercitamos a nossa generosidade, ajudando as outras pessoas, e eu não estou falando aqui só de forma financeira, não. O simples fato de você dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado, que está tristonha, que você vê que está atribulada, o simples fato de você chegar perto dela e dizer: escuta, a gente pode conversar, você quer trocar uma ideia? Eu estou sentindo que você está meio triste. Mesmo você estando triste, mas você tem Deus dentro de você. Você tem aquele que está sempre te acompanhando. Você tem aquele que pode ser repartido com os outros. Isso também faz com que você deixe a solidão de lado. E por último lugar, praticar a gratidão. Ser grato a Deus. Estar sempre louvando o Senhor e agradecendo por todas as coisas que você recebe. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18, nós lemos assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando nós nos colocamos gratos diante de Deus, nós sentimos a presença dele, nós sentimos que ele está ao nosso lado, nós sentimos o Espírito Santo do nosso lado, muitas vezes nos tocando, nos orientando, falando conosco, e nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Hoje eu quero te desafiar a você
seguir esses conselhos, seguir esses passos. Se você está se sentindo solitário, se você está se sentindo sozinho, se você não está se sentindo importante para alguém, siga esses passos, sabe? Siga esses 5 passos que foram passados aqui. Busque a presença de Deus, não se isole. Ajude outras pessoas, seja grato. Esteja sempre em comunhão com o Pai. Entenda que Jesus está conosco todo o tempo. O Espírito Santo está conosco todo o tempo. E não se deixe abater por essa solidão. Procure alguém, converse com alguém, esteja ao lado de alguém. E você vai ver que essa solidão, esse sentimento ruim que está dentro de você, ele vai ser retirado por Jesus, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, que o Espírito Santo possa pegar essa palavra que chegou ao teu ouvido e levar essa palavra até o teu coração, o teu espírito, a tua alma, e que ela possa frutificar como uma semente, dando frutos, fazendo com que você nunca mais caia nessa armadilha da solidão. Glória a Deus. Aleluias. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o canal. Torne-se um inscrito no nosso canal. Ajude a gente a levar essa palavra muito mais longe. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra, esse link, e mande ele para todos os seus contatos. Poste ele nas suas redes sociais. Seja um missionário do Senhor, pregando a palavra a todos aqueles que precisam ouvir. Hoje em dia, essa questão da solidão é uma questão muito presente nas nossas vidas, porque o ser humano, hoje em dia, ele está muito vazio, ele está muito egoísta, ele está muito preocupado consigo mesmo, ele não olha para os que estão ao lado. E com isso, várias pessoas estão sofrendo desse mal de solidão. Passe essa palavra para eles, para que essa palavra possa vir a edificar, possa vir a transformar a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque seus comentários aqui embaixo, diga o que você acha do canal, interaja com a gente, permita que a gente te conheça um pouco mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama, sobre o seu trabalho, sua empresa, as pessoas que te rodeiam, em nome de Jesus. Aonde quer que você ande, que você faça a diferença e leve a presença de Deus junto com você, em nome de Jesus. Glória a Deus! Abreijos para você! E até o próximo vídeo.